retomando aí com a gravação iniciada agora, nesse semestre na disciplina de processamento digital de sinais, a gente vai seguir com a mesma metodologia que eu comecei a desenvolver no semestre passado, que vocês fizeram, a maioria de vocês fez sinais e sistemas comigo no semestre passado, onde a abordagem fica no escopo de simulações do MATLAB. Existem duas razões para isso. Primeiro, a gente ainda está no regime remoto, eu próprio tomei a minha segunda dose nessa segunda-feira, e vocês, não sei de onde vocês são oriundos aí, mas eu sei que a população em geral de vocês está tomando a primeira dose agora, dependendo de onde vocês estão. Então, com a expectativa de que o retorno presencial é uma conversa só para 2022, eu já fiz toda uma preparação esperando concluir esse ano com atividades remotas, e para isso a utilização do MATLAB ela atende a duas particularidades importantes. A primeira é um mecanismo que todos vocês têm acesso para reproduzir as atividades em casa. Então, o MATLAB é um software que a UTFPR adquiriu para toda a comunidade acadêmica. Acredito aqui que todo mundo já tem as credenciais, já instalou e tudo mais, está tudo configuradinho. Se não tiver, eu já vou fazer alguns adendos a respeito disso. Então, a gente vai seguir essa mesma metodologia. Segundo, a parte assim prática que a gente poderia ter presencialmente lá na UTFPR, não necessariamente indo para um laboratório e tudo mais, mas fazendo uma demonstração em sala de aula com hardware embarcado e tudo mais, que é algo que eu sempre tive o planejamento de fazer, não vai ser possível agora, porque a gente está remoto, e o melhor que pode ser feito aí de forma alternativa são as simulações do MATLAB. Baseado aí nesse último semestre, onde eu trabalhei as disciplinas, incluindo os trabalhos com MATLAB, na sua execução, na operacionalização delas, eu percebi várias coisas que foram uma experiência boa, várias coisas que foram uma experiência não tão boa. Em termos da abordagem da disciplina, eu acho que as coisas ficaram razoavelmente bem equilibradas. O que pecou bastante foi a questão do semestre muito curto. Não foi, no meu entendimento, não foi a troca de abordagem, mas foi o semestre demasiadamente curto que dificultou. Então, nessa questão da abordagem do conteúdo, eu não acho que teve impacto nem positivo nem negativo em termos do uso do MATLAB. Mas teve sim um impacto negativo por causa do semestre curto, do número de CCHs, que nesse semestre ainda ficou um pouco maior por causa dos feriados. Já em relação à avaliação, ficou bastante claro que como ferramenta de avaliação, o uso do MATLAB do jeito que eu fiz, ele ficou, faltou alguma coisa ali. Não é para dizer que as avaliações ficaram muito fáceis e tudo mais, mas faltou uma profundidade de ferramenta de avaliação. Isso foi devido a dois fatores. Primeiro, eu ainda estou aprendendo, estava aprendendo a utilizar a plataforma do MATLAB Grader, então eu não dispunha do conhecimento para fazer nada muito mais sofisticado do que eu já estava propondo lá que vocês fizeram. E a segunda coisa é o fato das limitações intrínsecas aí da avaliação remota. Diferente de alguns colegas que acham, tipo assim, imagina que vocês são os professores e eu sou o aluno, e eu estou fazendo prova aqui e vocês estão de olho em mim. Vocês estão me vendo aqui, tem um pedaço de um quadro aqui em cima e uma parede branca. Mas aqui em volta da tela do meu computador, ninguém sabe o que tem. Se eu estou com outro computador aqui do lado, se eu estou com alguém sentado aqui à minha frente, essa não faz parte do mundo visível para vocês. Então, desde o começo desse regime remoto, eu já fiz as pazes com a questão de que eu não ia nem pensar em fazer as avaliações síncronas, exigindo que vocês estejam presentes, com a câmera aberta, 100% online e por aí vai. Porque eu achava que era um exercício em futilidade. Primeiro que eu só estou expondo a complicações alunos que possam ter dificuldades de conexão, ou alunos que não têm um hardware tão adequado para estar fazendo essas atividades.
são dificuldades que eu encontrei com os meus filhos no ensino remoto aqui dentro de casa. Então não era algo que eu queria repetir com vocês, porque eu não achava nem que valia a pena. Segundo é avaliação remota, sabe? Você não consegue ter um controle total da situação. Então eu acredito que a metodologia de avaliação que eu migrei no semestre passado, ela é sim bastante válida, ela é sim bastante adequada para as nossas atividades. O problema é o ensino remoto. Como o ensino remoto para nós hoje, pessoal, é uma condição de contorno, o ensino remoto não era o que eu queria estar fazendo agora, e eu acredito que não é o que nenhum de vocês queria estar fazendo agora, né? Quem tivesse essa ideia de que ia ser legal, eu acho que essa impressão ela começou a morrer já no início desse ano, se não ainda no ano passado, né? Então, o ideal é o ensino presencial. Então, eu não vou corrigir o curso em cima de uma ferramenta que eu acho que vai poder ajudar muito no trabalho de vocês por conta de coisas que são fatores externos, que são as condições do ensino remoto, que é a minha falta de observabilidade e de controlabilidade em cima da rotina de vocês enquanto fazendo as atividades acadêmicas. Então isso é algo que eu vou ignorar, eu não tenho outra coisa para eu fazer. E também a questão do calendário acadêmico. Esse calendário acadêmico, pessoal, vocês não vão sofrer muito para encontrar um professor que qualifique ele como pelo menos esquizofrênico, né? Outros vão usar outros adjetivos, mas é sempre essa mesma ideia, né? Que foi a pior coisa possível para ser feita em 2022. Só que ele tem uma vantagem distinta muito grande, 2021. Ele tem uma vantagem distinta muito grande. 2022, a princípio a gente tem uma expectativa de voltar ao normal. Então a gente vai ter um calendário acadêmico regular, né, com 100 dias letivos por semestre, né, com todas as condições lá que a gente sabe que são melhores para ensino. Se a gente vai voltar 100% presencial ou se ainda vai voltar em um tipo de modalidade híbrida, isso ainda está aberto, essa discussão. Eu acredito que a gente vai voltar em alguma capacidade híbrida, sim, em termos de ocupação de sala de aula, mas sempre existe a chance aí de a gente deslanchar com essa vacinação, né, e ter um retorno presencial 100% seguro, com todas as condições sanitárias aí necessárias para a segurança e saúde de todos. Então, dentro disso, pessoal, basicamente o meu planejamento para a disciplina de processamento digital de sinais desse semestre não mudou da forma da tratativa que vocês tiveram comigo em ensinar esses temas no semestre passado. Mas eu fiz algumas modificações, né? No semestre passado foi a primeira vez que eu ofertei o processamento digital de sinais nesse modelo. Teve algumas coisas que eu vi que funcionou melhor, outras que eu vi que funcionou pior, né? Para esse semestre aí, salvo essas pequenas modificações, as coisas vão seguir assim como no semestre passado. Dito isso, pessoal, vamos às obrigações, né? Então, como vocês sabem, primeira aula, tenho que apresentar para vocês o planejamento de aulas. Pessoal, eu apresentaria aqui para vocês visualmente até o planejamento de aulas, mas não sei se vocês já estão sabendo ou não, a gente teve uma pane generalizada nos sistemas acadêmicos hoje. Eu sei que por conta até das matrículas intercamp que muitos de vocês estão fazendo, os recursos foram direcionados para manter o portal do aluno tão funcional quanto possível. Já obtive relatos de que isso não foi feito 100% com sucesso, tanto que a matrícula intercamp foi prorrogada até amanhã, né? Porque hoje às 6 muita gente já ficou muitas horas parado o portal, muitas horas fora do ar. Só que para os professores, pessoal, o portal do sistema acadêmico ainda está bastante instável. Não é que ele não abre, ele abre, cara, mas ele tá ali, parece que a internet é de escada. Então tá inutilizável, basicamente. Então eu não tenho como abrir o planejamento que eu fiz para vocês aqui para fechar. E eu ia fazer a impressão dele como um PDF e tudo mais para colocar lá no Moodle e na minha página pessoal, que vocês já sabem bem como é esse fluxo. Só que eu não pude fazer isso essa manhã porque os sistemas já estavam indisponíveis.
Então eu vou ter que meio que discutir com vocês, né, as datas. Então, assim como no semestre passado, pessoal, a gente vai ter um modelo de 3 avaliações. Né? Tem 2 avaliações, né, tradicionais, né, para o ensino remoto, uma no dia 4 de novembro, a outra no dia 9 de dezembro. Essas avaliações vão ser assíncronas, ou seja, vão funcionar como um trabalho que vocês têm lá no dia da avaliação para executar, né? E fora isso, pessoal, a gente vai ter as avaliações continuadas, que são aquelas atividades semanais que vocês vão fazer no MATLAB Grader, né? Então, o modelo de avaliação continuado eu achei que funcionou super bem e vai continuar. Então, nesse modelo de avaliações, primeira avaliação no dia 4 de novembro, segunda avaliação no dia 9 de dezembro e todas as semanas do semestre letivo, exceto essa semana que a gente começou numa quinta-feira que não tem nada a ver, e nas semanas de prova, a gente toda semana vai ter uma avaliação continuada, exatamente como a gente fez no semestre passado. Então a gente vai ter lá um número de avaliações continuadas que vão compor, né, uma média aritmética simples dessa avaliação continuada, e isso vai entrar com peso 1/3 junto com as outras 2 avaliações. Isso vai compor a média parcial de vocês. Para quem atingiu 6 ou mais, está aprovado, né? Boas férias. Para quem boas férias já a partir de 9 de dezembro. Para quem não atingiu 6, pessoal, recuperação. Recuperação, então, no dia 16 de dezembro, que é praticamente o penúltimo dia letivo aqui para o nosso calendário acadêmico desse ano, né? No dia 16 a gente tem a avaliação de recuperação e assim como no semestre passado, pessoal, essa oportunidade de recuperação ela vai ser de caráter substitutivo, mas ela só troca com as notas das avaliações do dia 4 de novembro ou do dia 9 de dezembro. Ela não substitui a nota das avaliações continuadas. Isso é feito porque o modelo das avaliações é bastante diferente entre a continuada e as avaliações mais tradicionais, né? O modelo de trabalho é bem distinto, então para manter aí uma consistência e também para promover, pessoal, o engajamento das avaliações continuadas. É muito importante, pessoal, não só para a avaliação, né, porque a avaliação é só uma consequência, mas é muito importante para o andamento da disciplina, para vocês, se manter em dia com as avaliações continuadas. Então, toda semana tem um trabalho lá para fazer. Vocês, a maioria de vocês, né, já sabe que o trabalho é curto, não é nada que demora muito tempo. Principalmente agora para vocês que já fizeram isso um semestre inteiro e que já tem um bom trânsito com o MATLAB, vocês sabem que dá para resolver isso de forma bastante tranquila, sem sofrer demais, né? Quem tiver maiores dificuldades, obviamente que toma um pouco mais de tempo, mas eu estou falando aí de um tempo que é de 1 ou 2 horas numa semana inteira. Então não é aquela questão de que o Tormento achou que a gente só estava fazendo a matéria dele esse semestre, né? Que é um comentário que a gente sempre ouve nas avaliações de docente pelo docente de alguns colegas. Não, vocês viram o semestre passado, é uma coisa bem pontual, bem tranquila de ser feita, que não vai sobrecarregar, mas que precisa ser feita, pessoal, porque não só me dá mais uma oportunidade de avaliação de vocês, e uma avaliação continuada tem seu mérito, ao invés de avaliações em 2 momentos lá do semestre inteiro, mas também, pessoal, porque eu preciso justificar a CCH. Né? A gente tem o curso de processamento digital de sinais, que é um curso de 60 horas. Ou seja, com uma hora-aula de 50 minutos, eu preciso dar 72 aulas para a gente ter essas 60 horas. Eu não sei agora exatamente quanto que ficou no planejamento, pessoal, mas eu sei que não são foram agendadas lá, acho que algo em torno de 40, não chega a 50 aulas. Então a gente tem 22 horas. Professor, tô com o planejamento aberto aqui, foi 44 aulas.
44 aulas? Obrigado, Bruno. Mas a gente tem algo em torno de 22 horas e meia, um negócio assim, é 22 horas e uma fração, se não me falha a memória, de carga horária CCH, de carga horária complementar. Ao invés de passar um trabalho adicional extra, sabe, um negócio que ainda pesa vocês ainda mais, essas avaliações continuadas no MATLAB Grader, elas entram como essa CCH que complementa, né, que integraliza a carga horária da disciplina. Eu acredito que fica um bom compromisso entre o desenvolvimento de todas as atividades e o cumprimento da ementa do curso, que isso não tem como fugir, não tem como escapar, mas também não sobrecarregar vocês, porque vocês têm que fazer isso com a minha disciplina, só que vocês têm que fazer isso também com todas as outras disciplinas que vocês estão cursando. Aí tem gente que pode estar mais tranquilo ou mais folgado, isso vai de cada um, mas eu preciso sempre lembrar do pior caso, e o pior caso não é nem a situação, só a situação acadêmica de vocês. Eu sei que muitos estão também desenvolvendo atividades de fora da UTFPR, pelas mais variadas razões aí, como um dos desdobramentos também da pandemia, né? Então tudo isso, pessoal, foi repassado, sim, é um entendimento institucional, é uma política de acolhimento que a gente está promovendo entre os colegas. Então, a ideia é que tudo isso, né, esteja acontecendo com todos os colegas. Obviamente que também devido aí às particularidades de cada professor, isso acontece em maior ou menor grau, mas a ideia não é sobrecarregá-los, né, porque a pandemia não foi culpa do corpo docente, mas também não foi culpa do corpo discente, né? O calendário da UTFPR já existe uma conversa bem diferente a ser tida aí, mas dentro da nossa sala de aula também é difícil apontar. Apesar de eu ter tido voto e não ter concordado com ele, a outra opção que eu votei também não seria muito melhor no final do dia, mas esse é o calendário acadêmico que a gente tem para esse ano e a gente vai cumpri-lo. Então, pessoal, em termos de recados gerais da disciplina é isso. Há um outro recado importante que eu estava esquecendo. Agora, os professores, depois de completados, os professores e todos os servidores do campus, né, depois de terminado o ciclo vacinal, e dependendo da vacina que tomou, varia de uma semana a um mês depois da segunda dose, a gente já tem uma instrução normativa para a gente seguir, que é a gente ter o retorno presencial no campus. Isso, pessoal, é um retorno presencial nosso, ou seja, eu volto a ter a obrigatoriedade de exercer as minhas atividades no campus da UTFPR, ou seja, os professores voltam ao campus. Não quer dizer que vocês precisam voltar, mesmo quem está aqui de Campo Mourão, né, não quer dizer que precisa ir no campus para buscar um atendimento comigo, né? Eu acredito que ainda seja bastante válido aí a gente manter o atendimento remoto mesmo para quem tem oportunidade de ir ao campus, exceto em situações particulares que a gente define na hora. Só que a gente vai ter a reabertura da biblioteca. Então esse é um recado que eu já queria dar para vocês, né? Que os servidores da biblioteca, assim que também terminarem o seu ciclo vacinal, vão voltar a trabalhar presencialmente e, assim, pelo menos para inglês ver, a biblioteca vai estar reaberta. Então, com a biblioteca reaberta, pessoal, deixo claro aqui já para vocês que a bibliografia básica da disciplina é o livro de processamento de sinais no tempo discreto, do Oppenheim. Embora a biblioteca tenha outros exemplares de outros livros, essa é a bibliografia básica desse curso. E também já deixo claro aí para vocês que, principalmente para quem estiver de muito longe, e posso estar com o volume da biblioteca emprestado aí desde março do ano passado, é que entre em contato com o DBIB, né, com o Departamento de Bibliotecas, para verificar, né, como que vai ser resolvida essa situação, né, porque a biblioteca voltando a funcionar, em tese vai começar a contar o tempo dos empréstimos, mas a gente sabe que isso não vai ser razoável para muita gente que está aí a 500, 600, pelo menos às vezes 1.000 quilômetros de Campo Mourão e está com um volume emprestado de março do ano passado e não teve oportunidade de devolver. Pode falar, Daniel. Sobre o livro,
é a terceira edição do Oppenheim? Qualquer uma das edições serve, Daniel. Obviamente que a terceira edição, que é a mais nova, é o que eu diria que é preferível. Mas primeira edição, segunda edição, todas servem, porque é um conteúdo já muito bem sedimentado, não tem, assim, nível de graduação não tem nada de novo. Entendi. Beleza. Tô fazendo uma aquisição aqui já. Ah, é uma licença estudantil da Uma cópia? licença estudantil gratuita, exatamente. Ah, tá, eu entendo. É, pessoal, é só a diferença principal entre as edições, se não me engano, é a ordem dos capítulos, mas é basicamente isso. Vai ter uns exemplos diferentes e tudo mais, mas a mudança editorial mais aparente é a ordenação dos capítulos. De uma forma geral, pessoal, né, o material que eu divulgo para vocês, ele é suficiente para acompanhar o andamento da disciplina e para, né, conhecer, né, ter a primeira aproximação aí com a disciplina de processamento digital de sinais. Obviamente que ele não substitui o livro didático, né, tanto que esse material que eu tenho não é um livro, né, ele é um material aí que eu considero um material paradidático. Mas eu sempre tive essa política de ter o meu próprio material didático aí para disponibilizar para vocês, porque daí eu posso resolver os problemas que aparecem, como foi o caso agora da pandemia, que uma das preocupações de muitos colegas foi a questão de material. Né? Teve muita gente que teve que correr atrás para fazer material porque se baseava diretamente nos livros para os seus materiais de sala de aula. E aí, quando o ensino ficou remoto e a biblioteca fechou, não é como se eu pudesse ficar mandando PDF de livro para vocês, né? Isso é uma coisa que eu sei que de vez em quando acontece, né? E foi uma situação aí de gente que ficou sem escolha, mas existe todo um problema, né, de licenciamento, de direito autoral. Isso fundamentalmente é um crime, né, fazer essa distribuição e que, sabe, gerou aí um desconforto para muitos colegas aí que precisaram correr atrás para fazer o seu material aí no início da pandemia. Então eu sempre tive meu material e igual falei para vocês, né, não é tão bom quanto um livro didático completo, mas ele resolve o problema aí para vocês, né, conhecerem a disciplina e acompanharem tranquilamente o que vai ser apresentado, discutido e aplicado nas nossas aulas. Então o material continua disponível lá na minha página pessoal. Então todo mundo recebeu o meu e-mail de boas-vindas ontem. No final do e-mail tem assinatura lá com a minha página pessoal. Então todos os PDFs de material disponível estão lá. O Moodle, pessoal, ele continua do mesmo jeito que o semestre passado, tem o mesmo material lá no Moodle como um HTML. Eu preferi disponibilizar como HTML no Moodle, pessoal, porque para quem estiver acompanhando essas aulas só com um smartphone ou um dispositivo similar, assim, com um tamanho de tela relativamente pequeno, para quem já abriu um PDF no smartphone sabe que assim é uma experiência frustrante, para dizer o mínimo. Então os PDFs estão lá para quem na minha página pessoal, para quem quiser imprimir, ou para quem tiver um computador com uma tela maior para ler e tudo mais, tá lá os PDFs. Para quem tiver um dispositivo onde a mídia do PDF não fica muito bem representada no tamanho da tela, eu sugiro que utilize os HTMLs que estão no Moodle, né? Porque o HTML ele já faz ele faz um refluxo dos parágrafos ali, um ajuste das posições para as coisas caberem melhor numa tela um pouco mais restrita. Mas é o mesmo material, essencialmente é o mesmo conteúdo. Então todo esse material vai estar disponível no Moodle, né, e na minha página pessoal. São cópias em formatos diferentes do mesmo material, então escolham. Em relação ao Moodle, pessoal, nesse semestre eu vi aqui, a gente está com 18 matriculados na turma. Aqui estou hoje online, tenho 6, 12, com mais 5. Estou com 17 aqui, está faltando só um dos colegas aqui hoje, né? Tem 17 presentes. Os 18, pessoal, eu vi que todo mundo tem o e-mail alunos.tfpr.edu.br, o que é excelente porque, né, a maioria de vocês já fez o VV Sócio
acho que é o Daniel, né, que não teve com a gente no semestre passado, as instruções a respeito do MATLAB. Só que a hora que eu fui incluir vocês no Moodle, eu percebi que mais da metade de vocês, pessoal, não usa o e-mail da @alunos, o TFPR, como a credencial de acesso ao Moodle. E aí, pessoal, eu queria reforçar com vocês o pedido para vocês fazerem um ajuste disso. Isso não é só por causa do Moodle, né? O que acontece, eu percebi do semestre passado, foi um dos feedbacks que foi discutido nas reuniões com a direção. Um dos pontos de maior atrito, pessoal, nessas aulas online é a questão, às vezes você entrou aqui e daí sua conexão cai, aí você precisa reingressar. Aí como vocês já sabem, pessoal, eu mudo de tela aqui, vou para o MATLAB e a gente está discutindo a matéria lá em cima de um exemplo e tudo mais, e eu já não estou vendo mais essa tela aqui, esse mosaico do Google Meet. Se alguém pede para entrar, normalmente ele faz um barulho, né, para me chamar a atenção, falou, opa, alguém pediu para entrar. Só que, pessoal, na experiência que eu tenho, esse barulho nem sempre aconteceu, ou às vezes só eu que não estava 100% atento, não ouviu o som da notificação, mas eu já percebi de voltar para a sala do Meet e ter um convite, um pedido de entrada lá pendente, que podia estar pendente já há vários minutos, e o aluno esperando para entrar na sala e não conseguia entrar porque eu não estava atento ali para permitir o ingresso dele. A sala, pessoal, está configurada para entrada e saída rápida, né? Só que isso, pessoal, é só para os e-mails institucionais. Ou seja, para garantir que você possa entrar na sala no momento que você quiser, seja no início ou seja durante o nosso evento síncrono, e não precisa esperar que eu vá lá e permita a sua entrada e tudo mais, é interessante, pessoal, que vocês mantenham aí no navegador de vocês as credenciais, né, do e-mail institucional da UTFPR, como as suas credenciais do Google logado. Porque aí você consegue fazer isso sem ter que pedir autorização o tempo inteiro. Então esse é um dos pontos de fricção. E pela mesma razão, pessoal, né, usar o e-mail institucional da UTFPR para tudo que está relacionado ao TFPR. Então eu estou lá no sistema acadêmico de vocês, todo mundo lá colocou o e-mail TFPR. No caso dessa turma de vocês eu até entendi porque todo mundo estava com esse e-mail lá. A gente precisou resolver esse problema no semestre passado por causa do acesso ao MATLAB. Só que daí na hora que eu fui inscrever vocês no Moodle, eu peguei aquela listagem de e-mails, acho que dos 18, acho que uns 6 só usam esse e-mail como as credenciais do Moodle institucional também. Todos os outros, ó, ele olhou assim e falou, não, esse usuário não está inscrito aqui, esse usuário não existe. Então, pessoal, pedi para todo mundo também pegar lá no Moodle e mudar as credenciais lá do login do Moodle para o e-mail institucional, né, para que essa automação toda que eu faço aqui, porque eu tenho que mandar um convite para vocês, mandar e-mail de recados de aula e tudo mais, igual eu fiz ontem, eu monto uma lista de e-mail para isso, que no caso dessa turma aqui, os 18, o e-mail institucional, então estava tudo certo. E aí eu uso a mesma lista para fazer a inscrição do Moodle, só que aí eu tive só 1/3 de sucesso. Aí eu uso a mesma lista para fazer a inscrição de vocês no curso do Grader, né? Porque vocês vão fazer as atividades lá no Grader. Isso, obviamente, eu sei que eu vou ter 100% de sucesso, porque é a única credencial que vocês têm que funciona lá no Grader. E aí eu preciso, né, da mesma lista também para incluir vocês lá no MATLAB Drive, para vocês terem acesso à pasta da disciplina LT36A agora. Então, para ficar fácil para mim, é uma lista de e-mail para fazer tudo. Só que aí eu percebi que muitos de vocês estão com as coisas misturadas, sabe? É um e-mail para o Moodle e outro e-mail registrado no Derac, e esse e-mail vai ser o mesmo do MATLAB por outra razão. Então, pedir para vocês, pessoal, quem ainda não fez, né, e aí vai ser a maioria da turma aqui presente, que vá lá no Moodle e faça alteração, né, inclua o e-mail institucional, né, como e-mail alternativo e depois troque qual que é o seu e-mail primário de acesso, né, que não é aquele outro e-mail pessoal que vocês estavam utilizando
para que eu possa fazer esse gerenciamento do Moodle, né, de forma mais simples, sem ter que criar uma terceira lista paralela de e-mails misturando com o e-mail pessoal. Isso também facilita, pessoal, porque foi prometido, e agora supostamente sério, de que a integração do MATLAB Grader com o Moodle sai esse ano ainda. Só que para isso funcionar, a sua credencial do MATLAB tem que ser exatamente a mesma credencial do Moodle. Então, não vai adiantar nada para nós, o pessoal da DGTI, resolver esse acesso nosso no Moodle, que é um problema do Moodle, no MATLAB isso já está pronto, para depois a gente não conseguir operacionalizar isso, eu ter que manter a transcrição manual, porque as credenciais não batem, né? O login do Grader não é o mesmo login do Moodle, então ele não sabe para quem pôr a nota, porque ele não pega pelo nome, né? Ele não usa o nome para isso, porque o nome as pessoas preenchem às vezes o nome de maneira incompleta, né? Não abreviam um sobrenome do meio, várias situações. Então ele usa, esse mapeamento é feito pela credencial de login. Então, para tudo isso funcionar tranquilamente, eu tenho um fluxo de trabalho com o menor atrito possível, né? Eu preciso pedir para vocês que atualizem as suas credenciais para que tudo que seja relacionado às atividades de vocês na UTF-PR utilizem um e-mail institucional. Quer dizer que você vai ser obrigado a ficar olhando aquele e-mail institucional? Não. Você pode configurar lá o seu e-mail institucional para encaminhar qualquer mensagem para um outro e-mail que você prefere utilizar, né? Não tem problema nenhum. Mas você vai precisar usar as credenciais do seu e-mail institucional como login para o Moodle e para o MATLAB, né? E também no Derac, para todo esse sistema poder funcionar de forma mais transparente para mim que preciso gerenciar aí um maior número de alunos. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Tranquilo, então. Então esses são os recados da paróquia, um pouquinho mais gerais. Em termos mais específicos, pessoal, da disciplina, né? Vocês fizeram sinais sistemas comigo, então todo mundo fez. Sinais sistemas é uma disciplina onde a gente faz uma primeira aproximação de processamento de sinais. O foco está em sinais e sistemas analógicos, embora seja apresentado também sinais e sistemas, né, discretos, no domínio digital, porque está na ementa, né? É um ponto onde existe uma sobreposição ali da disciplina que não é um bom uso do tempo de vocês, mas é como está na ementa e a gente tem que cumprir enquanto estiver nesse formato. Mas a vantagem é que agora em processamento digital de sinais a gente se dedica única e exclusivamente ao domínio do tempo discreto, fala somente de sinais e sistemas digitais. Então, as coisas ficam um pouquinho mais simples, mais diretas de trabalhar agora do que ensinar sistemas que eu tinha que ficar indo e voltando entre analógico e digital na apresentação dos conteúdos. Mas de uma forma geral, pessoal, vocês vão ver que a gente vai, até a primeira metade do curso, aí, até a primeira avaliação, a gente vai estar num desenvolvimento paralelo bem estreito, né, com o que a gente fez na primeira metade de sinais e sistemas no semestre passado. A partir da segunda metade, pessoal, as abordagens divergem, né, porque tem algumas coisas que existem no domínio digital que não existem no domínio analógico, né? Existem algumas ferramentas que a gente vai utilizar para processamento de sinais que são exclusivas do domínio digital. Então, aí, obviamente, a gente vai tratar delas somente nessa disciplina. Então, a partir da segunda metade, esse paralelo com sinais e sistemas, ele já começa a ficar mais distante, já não se aplica mais. Mas vocês vão lembrar que no final do semestre passado, né, ou anterior, para quem for, quando a gente fechou a disciplina de sinais e sistemas, a gente fecha ela, né, falando do teorema da amostragem, né, falando, né, de como que eu faço a conversão de um sinal analógico para um sinal digital e que, né, seguindo, né, ali as premissas do teorema da amostragem, ou seja, né, eu consigo que essa representação entre um sinal analógico e um sinal digital seja
perfeitamente intercambiável. Eu possa obter um sinal digital a partir de um sinal analógico e essa representação ela é única, de maneira que eu possa reproduzir o sinal analógico original a partir do sinal digital. Para isso, pessoal, a gente só precisa de duas coisas. A gente só precisa que o sinal analógico seja de banda limitada. Isso a gente viu que sempre é verdade na prática, só que não necessariamente essa banda do sinal ela é algo que é uma banda de interesse para nós. A gente costuma fazer uma limitação de banda que é bem mais estreita do que a banda do sinal. A gente fala assim, não, a banda de interesse é igual ao caso do som, de áudio. As vibrações mecânicas, pessoal, elas não param em 20 kHz. Elas continuam. A gente chama isso de ultrassom. Né? Tem várias aplicações para ultrassom. Só que quando a gente fala em aplicações de áudio, nominalmente a gente considera que a banda de áudio termina em 20 kHz. Só que as vibrações mecânicas estão lá, pessoal, para frequências acima de 20 kHz. E os equipamentos captam, né? São sensíveis. O que a gente precisa fazer para mostrar um sinal de áudio? A gente precisa garantir que ele está limitado em 20 kHz. Para isso a gente utiliza filtragem. Obviamente essa filtragem tem que ser analógica, porque é um passo de filtragem que antecede a digitalização. E aí depois eu também preciso garantir que essa discretização, que essa amostragem, foi feita a uma frequência mais alta do que o dobro da máxima frequência presente no sinal. Ou seja, para um sinal de áudio de 20 kHz, que eu cortei ali uma certa frequência acima de 20K, eu preciso então de uma frequência de amostragem acima de 40 kHz. Na verdade, a gente verificou lá que para garantir que tudo funcione bem, eu preciso usar o limite da banda de rejeição, um valor que eu ainda escolhi acima de 20K, porque a banda de transição não pode ser zero. Então, todos esses conceitos, pessoal, vão estar estreitamente relacionados à interpretação dos sinais digitais. A gente sempre vai trabalhar um sinal digital, pessoal, com um olho em qual foi a frequência de amostragem dele, para a gente poder reproduzir a sequência de amostras dentro de uma escala de tempo. Porque tem certas coisas, pessoal, que não fazem muito sentido. Eu já vou ilustrar isso para vocês no exemplo que a gente vai revisitar, que é o material da primeira aula de sinais e sistemas, que é o mesmo material da primeira aula de processamento digital de sinais. Só que a vantagem de eu revisitar a aula inaugural dessas duas disciplinas sequencialmente é que nessa aula de hoje vocês vão perceber como que vocês conseguem absorver muito mais, é muito mais claro para vocês aquele conteúdo da primeira aula que vocês tiveram comigo no semestre passado, do que ele foi, né, há um semestre atrás. Há um semestre atrás, aquele material, igual eu falei para vocês, era mais um material motivacional, sabe? Falou, olha, isso aqui é o processamento de sinais, a gente tem toda essa riqueza, tem todas essas ferramentas, então era uma coisa assim mais para chamar a atenção e apresentar. Hoje, né, esse material, ele é mais assim só como uma revisão, ele se torna já um material de revisão geral. Porque hoje que vocês já fizeram sinais e sistemas, vocês já têm as condições de acompanhar de forma muito mais clara, né, o que está sendo realizado ali naquela apresentação, né, o que os códigos que estão ali, os códigos do MATLAB estão fazendo, o que os resultados que estão sendo obtidos e o que isso significa para nós na prática. E aí com a grande vantagem da gente entender que, pelo menos nas tratativas que a gente está tendo aqui, a representação analógica ou digital, ela é uma questão de entendimento nosso, é uma forma de como a gente está entendendo, interpretando ou visualizando as coisas. Porque fundamentalmente, pessoal, a gente está num computador e eu vou estar desenvolvendo as atividades com vocês no MATLAB, ou seja, todos os sinais são digitais. Mas não quer dizer que eu não posso ter uma interpretação de como seria a situação se eu tivesse um sinal analógico ali de fato. Obviamente que isso tem as suas limitações, né? Ou seja, a gente precisa aplicar o teorema da amostragem ao contrário,
para fazer algumas ideias valerem, né? Ou seja, eu preciso aplicar aquela ideia da reconstrução, que foi o assunto da nossa última aula. Mas, assim, de uma forma geral, a gente sempre assume que o teorema da amostragem foi respeitado durante a amostragem. Então, esse intercâmbio transparente das representações, ele é perfeitamente válido, porque a gente entende as coisas de forma muito mais simples no domínio analógico. É muito mais fácil eu verificar um sinal digital no domínio do tempo com uma escala em segundos do que com uma escala em amostras. Aquela escala em amostras, ela não me diz muita coisa, né? Eu tenho uma sequência de amostras lá, eu falo, tá, beleza, mas qual que é a taxa de amostragem aí? É 1 segundo? São 10 segundos? É 1 milésimo de segundo? Então, um sinal completamente diferente, dependendo dessa taxa de amostragem. Enquanto a representação discreta, ela só vai lá e enumera os índices. Aqui a primeira amostra, amostra índice 0, 1, 2, 3, e você fica sem essa informação de escala no tempo. Pela mesma medida, pessoal, medida de frequência. No domínio digital, pessoal, as frequências vão, para um sinal real, vão de 0 a π radianos por amostra, né? Ou seja, a gente está limitado ali. Não é igual no tempo contínuo, que a frequência vai de 0 a infinito radianos por segundo. Não, o tempo discreto é de 0 a π radianos por amostra. A frequência fica inerentemente limitada. Só que do mesmo jeito que a gente tem dificuldades para compreender radianos por segundo, radianos por amostra realmente não melhora em nada. Na verdade, piora um pouco. Então a gente traz isso de volta para Hertz, ou seja, a gente está toda hora discutindo sinais e sistemas digitais, só que para facilitar o nosso entendimento, para deixar as coisas mais transparentes, a gente toda hora está voltando para representações analógicas, né? Então, essa troca, pessoal, ela é válida, ela vai ser válida todas as vezes que eu fizer, só que por trás daquilo, pessoal, sempre tem que manter em mente. Está sendo aplicado ali todas as restrições do teorema da amostragem. Então, eu estou mudando a representação? Sim, estou mudando a representação. Só que lembra que aquilo ainda é válido, porque a gente sempre assume que o teorema da amostragem está sendo respeitado. Porque se eu tiver aliasing, para começar, tendo um sinal digital em mãos, sem saber o que ele era antes, não tem nem como eu reconhecer se tem um aliasing presente ali ou não. Eu só tenho as informações daquele sinal. Mas a gente sempre assume que a digitalização foi correta, que não há aliasing, então o intercâmbio entre uma representação no tempo contínuo e uma representação no tempo discreto, ela vira simplesmente uma questão de conveniência e utilidade da representação. E não tem nada a ver se o processamento de sinais é digital ou se ele é analógico. Aqui a gente sempre está fazendo processamento digital. Só que no semestre passado, a gente estava usando processamento digital de sinais para representar o que era, na verdade, um estudo de processamento analógico. Em PDS as coisas ficam um pouquinho mais simples, que a gente vai estar usando processamento digital para estudar o próprio processamento digital de sinais. Então aqui a relação, o mapeamento é mais direto, enquanto em sinais e sistemas existia já uma engenharia reversa. Então aqui, apesar de ser a segunda disciplina, uma construção em cima da primeira, em vários aspectos as coisas ficam bem mais fáceis do que eram em sinais e sistemas. Então é isso, pessoal. Já discuti com vocês as datas de prova, né? Pessoal, um detalhe importante sobre as datas de prova, né? Eu normalmente, pessoal, sempre deixo flexibilidade em cima de você, para vocês poderem falar, ter alterações das datas de prova. Só que infelizmente nesses 2 últimos semestres, pessoal, o calendário não permite isso. Então eu sei que pode ter choque com as datas de prova, eu entendo que esse choque pode ser prejudicial para alguns, só que, pessoal, eu simplesmente não vejo como alterar as datas que já estão definidas lá. O calendário acadêmico simplesmente não dá graus de liberdade suficiente para isso. Então, se tiver problema com o calendário de provas, pessoal, já queria adiantar, né? As provas vão ser no mesmo modelo do semestre passado, né? Vocês vão ter o dia inteiro para fazer e tudo mais. Eu sei que não
tira a sobreposição das atividades, mas eu sei que alivia um pouco o escalonamento delas. Então, porque realmente não tem como fazer essas alterações. Assim como no semestre passado, pessoal, a aula que antecede uma avaliação é uma aula de revisão. Essas aulas de revisão, pessoal, elas são aulas 100% síncronas, né? Igual a aula de hoje. A aula de apresentação e as outras 3 aulas de revisão que a gente tem programadas são 2 aulas que vão ser executadas sincronamente. Todas as outras aulas, pessoal, no decorrer do semestre vão seguir aquela ideia do semestre passado que eu pretendo melhorar ainda nesse semestre, trazer mais próximo para a divisão ideal, que é primeira metade síncrona, segunda metade assíncrona. A minha ideia é realmente trazer isso, deixar o momento síncrono mais curto dentro do intervalo dele de uma aula mesmo, e deixar o momento assíncrono mais expandido, que é o trabalho, né, que a gente vai fazer, que eu vou fazer junto com vocês, mas já não tem essa questão do momento síncrono, ou seja, trazer mais atividades e menos eu falando, né? Mas isso é algo que eu não consegui resolver todos os problemas do primeiro planejamento dessa metodologia, então vai ser refinado para esse semestre. E as avaliações, obviamente, são 100% assíncronas, né? Considerando tudo no total, eu estou com 30 e tantos por cento de aulas síncronas. Está longe dos 50% que eu queria fazer, mas é por causa que eu sempre mantive, né, no regime remoto, mas é por causa dos feriados, né, que acabaram comendo uns pedaços lá e foi jogando mais coisa para CCH, mas está acima dos 20%, que é o que é pedido que a gente faça. Pelo menos 20% das atividades síncronas, a gente está ali com uns 30 e tantos por cento que está dentro. Mas, de novo, a minha ideia é realmente fazer um esforço grande para fazer o momento síncrono mais curto, falar menos, né, fazer uma apresentação tão sucinta quanto possível dos conteúdos e fazer uma segunda metade da aula trabalhando mais os conteúdos com vocês de forma mais interativa e cortar o monólogo, né, porque essa parte do monólogo eu sei que ela é chata. Eu fico aqui falando, igual a aula de hoje, são 2 aulas síncronas, porque a apresentação inteira que eu preciso falar é muita coisa, não tinha como fazer diferente. Mas é realmente se policiar para falar menos, se repetir menos, mesmo porque a aula vai ficar gravada, então não precisa ficar se repetindo, é só assistir de novo, né? E trabalhar mais em conjunto com vocês, né? Vocês terem uma postura mais ativa nos nossos encontros do que a postura passiva. No caso aqui da disciplina de vocês, eu acho que isso é mais fácil de a gente desenvolver, porque todo mundo aqui já me conhece de pelo menos um semestre, né? Então o trânsito já é mais tranquilo, né? O gelo já foi quebrado. Na disciplina de sinais e sistemas é o primeiro contato com os alunos, e isso é um pouco mais complicado. Mas eu realmente espero, pessoal, que a gente possa desenvolver as coisas aqui de forma bem mais orgânica e menos eu controlando o tempo inteiro. E, obviamente, promover aí uma maior participação de vocês no decorrer dessas atividades. Obviamente que fica aí a cargo de cada um fazer isso. Um outro recado importante que vocês já sabem, mas preciso também falar, não posso deixar implícito. Todas as aulas são gravadas, como vocês estão vendo, então está sendo feita aqui a gravação do próprio Meet. Essa gravação, pessoal, eu não gosto dela, ela é de qualidade muito ruim, então para depois deixar disponível o que aparece na tela, várias coisas ficam muito ilegíveis, então ela é só uma gravação aí que eu deixo como uma segunda opção. Eu também faço uma gravação de áudio e vídeo da minha tela, localmente no meu computador. Essa gravação, de vez em quando, ela falha. Nesses casos, eu estava utilizando a gravação do Google Meet. Eu acho que isso aconteceu 2 ou 3 vezes no semestre passado, que eu tive que fazer o upload do vídeo no canal do YouTube, utilizando a gravação do Meet, que é bastante subótimo.
mas todas as outras vezes foi a gravação local. Por que estou dando esse aviso explicitamente? Pessoal, seguindo até uma sugestão, não lembro se foi alguém dessa turma ou se foi da turma de PDS do semestre passado, para a questão de usabilidade do canal do YouTube, eu deixei o canal do YouTube das minhas disciplinas público, ou seja, o que a gente está gravando aqui nos nossos momentos síncronos, pessoal, vai para um canal público do YouTube, ou seja, é uma visibilidade e uma exposição às vezes bem maior do que vocês desejariam. Eu sei que ela é maior do que eu desejaria, mas foi uma decisão que eu tomei ponderando ali entre exposição pessoal, até uma certa medida de privacidade e realmente a praticidade de manter o canal do YouTube plenamente navegável. Eu comecei com um canal privado do YouTube e depois migrei para um não listado, mas as coisas realmente não melhoraram. As coisas só funcionaram direito quando virou um canal público, porque daí vocês podiam lá se inscrever e aí quando aparecia um vídeo novo, vocês conseguiam chegar nesse vídeo novo navegando dentro do próprio canal, porque a alternativa era ficar pegando os links publicados lá no Moodle e vendo, era essa aula que eu queria assistir, aí você abre e você fala, não era essa, mas era outra. Então, para não ter que ficar esse vai e volta do Moodle o tempo inteiro, eu resolvi, né, depois da sugestão de um colega aí, deixar o canal do YouTube público. Então, eu sei que é bem mais exposição do que eu gostaria, né? Eu acredito que vocês também possam pensar de maneira similar, mas foi feito, pessoal, no intuito de melhorar a experiência de vocês com o andamento das aulas aí e no acesso a essas gravações. O canal do YouTube, pessoal, que eu fiz no semestre passado, os conteúdos eles ainda estão lá, né? Eu não apaguei na virada do semestre. Isso foi feito para eu ter um plano de contingência adicional das minhas gravações, porque realmente essa gravação do Meet ela é muito ruim. Ela é assim, ela é melhor que nada, mas ela está bem próxima de ser inutilizável, né? O áudio é bom, mas a imagem é muito ruim. E eu estou mostrando às vezes informações com gráficos e tudo mais, e se o gráfico fica ilegível, realmente as coisas caem por terra. Então o que acontece? Como a execução da grande parte das aulas desse semestre vai ser um paralelo muito próximo com as aulas do semestre passado, a minha ideia é ir alterando as aulas, os vídeos do canal, né, conforme a disciplina avança, ou seja, a gente está lá com o canal do YouTube com uma sequência completa de vídeos do semestre passado. Então tem lá, por exemplo, a aula de apresentação do semestre passado. A hora que eu terminar aqui, que eu terminar essa apresentação e colocar lá para gravar, colocar lá no canal, se der tudo certo, sabe, se essa gravação ficar tudo ok, se ficar tudo tranquilo, eu vou simplesmente ir lá e vou substituir. Falar, olha, esse é o novo vídeo da aula inaugural. Se eu tiver qualquer problema com essa gravação que eu estou fazendo aqui, eu vou manter o vídeo do semestre anterior. Ou seja, assim eu consigo manter, né, a melhor apresentação possível do conteúdo, né, sem ter que apelar para a minha última opção, que é a gravação do Google Meet, qualidade muito ruim, e ao mesmo tempo que dá para manter toda a sequência de aulas, o canal todo organizado lá, e eu tenho 2 planos de contingência para problemas técnicos. Então, peço para vocês, pessoal, o canal, eu acho que a maioria de vocês já deve estar inscrito, então não vai mudar nada. Só fiquem atentos lá, porque vocês vão ver que as aulas estão gravadas do semestre passado e eu vou substituir em cima delas as novas gravações do semestre atual. Se eu tiver algum problema de gravação, ao invés de sair para uma solução meia boca, que é uma gravação pior da aula, eu mantenho o conteúdo que está lá apresentado com a qualidade melhor do evento síncrono do semestre anterior. Muita gente já sugeriu, pessoal, e eu pretendo fazer, mas com certeza não vai dar para ser feito esse ano, que é realmente fazer uma gravação
adequada, né, em ambiente 100% adequado e com planejamento bastante adequado, é fazer a gravação da disciplina como um todo e manter isso disponível para vocês. É um plano que eu tenho, mas é um plano que, assim, não consigo executar antes do ano que vem e ainda assim não consigo garantir que vou conseguir fazê-lo ano que vem, porque eu ainda vou manter a minha posição como coordenador de curso, então eu preciso equilibrar todas essas obrigações. Mas é algo que eu pretendo fazer sim, mas no pior caso, se a gente retornar presencialmente ano que vem, já fica todo mundo avisado que os vídeos desse semestre vão ser mantidos no meu canal do YouTube, pelo menos temporariamente até eu fazer uns vídeos mais adequados, que vai ser aí a ferramenta de auxílio aí para as próximas turmas. Preciso avisar vocês disso, obviamente, né, porque todo mundo potencialmente pode aparecer aí. Quem tiver alguma restrição e tudo mais e quiser conversar comigo, eu sei que não vai querer fazer isso agora, né, fica livre aí para poder me contatar por e-mail depois, né, mas já vou avisando que eu vou trabalhar com essa dinâmica aí, porque no final do dia, né, pelo menos a menos que alguém venha e se manifeste do contrário, eu entendo que está no melhor interesse de todos, né, que é ter os vídeos gravados e disponíveis, né, e a forma de fazer isso com o mínimo atrito possível acabou se mostrando como realmente colocar em um canal público do YouTube. Beleza, pessoal? Dúvidas? Beleza. Esses são todos os recados. No Grader, Oi? as provas vão ser infinitas tentativas, igual disse, ou não? Então, Gabriela, eu pretendo refinar isso para esse semestre. Então, infinitas tentativas, muito provavelmente para a PDS desse semestre, não mais. Quer dizer que vai ser assim na avaliação e tudo mais? Não. Eu estou refinando isso ainda porque eu ainda sinto, a hora que eu olho as métricas de vocês, quando vocês foram fazendo as atividades no Grade no decorrer do semestre passado, aí depois no final eu puxei um relatório geral e eu tenho acesso a várias métricas, sabe? Como número de tentativas que foram feitas para cada problema. Então eu percebi que assim, esse número de tentativas, obviamente que pontualmente às vezes as coisas saíam um pouco da tendência, mas o número de tentativas de uma forma geral foi caindo no decorrer do semestre, sabe? O pessoal já foi conseguindo resolver com um número menor de tentativas. De vez em quando tinha um problema lá que pegava algo diferente, aí ele ficava um ponto meio fora da reta, mas deu para perceber que houve um certo progresso. Só que em alguns casos, e não é porque a pessoa não aprendeu ou tinha dificuldades mesmo, mas era um vício, era um vício de utilização da plataforma. Então, por exemplo, conforme a gente foi aprendendo a usar, e eu fui aprendendo de certa forma junto com vocês, eu comecei a trazer as informações para vocês. Falei, olha pessoal, não submete, roda o código primeiro. Se você viu que ele rodou e que tudo parece certo para você, aí você submete, porque a submissão é bem mais demorada. E se tem um erro de código na submissão, às vezes ele demora demais para retornar o resultado da submissão e vocês ficam esperando, e às vezes vocês ficam lá horas para fazer uma atividade, mas é porque vocês estão submetendo e esperando o resultado. Tudo, sabe? Tudo que você faz, você vai lá e submete. Então, existem vícios de utilização da plataforma do Grader que a gente precisa passar aí por um processo aí de reset para que vocês percam isso. Então, a questão de cada comando que você digita lá e que você adiciona, você submete para ver se você acertou mais um quesito, alguma coisa. A ideia da submissão é, depois que você compôs todo o código, que você já rodou ele e que tudo está parecendo que está correto para você, só daí você submete. Ao invés de ficar fazendo cada um dos passos e submetendo várias vezes até você ter uma resposta correta por completo. Então eu percebi, olhando todas essas métricas, que uma boa fração dos alunos
tinha essa atitude, sabe? O pessoal não rodava nada. Qualquer coisinha submetia. Era assim, 20, 30 submissões para resolver um problema. Então, se eu coloco esse número lá por exemplo, como um limite nas atividades do grader, seja avaliação continuada ou as nossas avaliações tradicionais, não só ele não é um limite de fato efetivo, né, porque acaba sendo um limite muito alto, como ele vai acabar prejudicando não a pessoa que está com dificuldades com a matéria ou às vezes até uma dificuldade com o MATLAB, ele vai prejudicar uma pessoa que criou um vício de utilização da plataforma e que não é o melhor caso, não é uma boa prática. Mas falar que a falta, não seguir uma boa prática da utilização da plataforma do MATLAB Grader vai refletir na nota, e às vezes refletir pesadamente na nota do aluno, de uma maneira que não é simples de corrigir, eu também acho complicado. Então, de novo, é algo que eu vou pegar na turma, de novo, a turma de vocês está bastante homogênea, quase todo mundo fez a disciplina comigo semestre passado, já dentro dessa dinâmica, só que a gente precisa resetar algumas más práticas que foram consolidadas com vocês no semestre passado. Porque daí a gente fazendo isso, eu consigo fazer uma metodologia de avaliação um pouco mais condizente, um pouco mais firme e que não fique tão permissível. Que a do semestre passado ficou, de novo, eu não boto a culpa disso em vocês, a culpa disso é do ensino remoto, mas ficou e tem impactos, isso eu nem discuto. Mas a ideia é que eu realmente queria colocar sim limites, pretendo colocar limites na submissão, mas não é no sentido de atrapalhar, não, é no sentido de realmente direcionar vocês para a utilização correta, da plataforma. Não é tipo assim, errou uma vez, tchau. Mas é no sentido assim, não, você pode ter mais de uma submissão, eu posso fazer um número de submissões variável de acordo com o problema, mas é garantir que existe um número limitado ali e que vocês entendam isso, mas que vocês também já tenham os meios de que aquilo não seja algo que realmente vá atrapalhar, mas que seja algo que direcione vocês à utilização correta e racional da plataforma. Porque foi um dos problemas que a gente experimentou no semestre passado, que os alunos estavam assim, na véspera de entregar uma das avaliações do grader, os alunos estavam mandando e-mail para mim e eu cheguei a achar que o grader estava sobrecarregado, podia estar até fora do ar. Mas a hora que eu fui, de fato, debugar a solução de vocês, eu vi que era um problema que, tipo assim, o código estava completamente fora da proposição, do caminho da solução, só que quando o grader vai fazer as atribuições de nota e vai testar se uma resposta está correta ou não, principalmente em certos tipos de aplicações, em cálculos simbólicos, ele tentava fazer várias permutações e transformações da resposta para ver se a resposta que você chegou não era equivalente à resposta correta, mas só estava num formato diferente. E fazendo aquilo, às vezes ele gastava muito tempo. E como é um recurso compartilhado, eu acredito que quando o grader fica rodando uma avaliação ali por mais de 1 minuto e ele não consegue chegar ao resultado certo ou errado, ele simplesmente encerra a sessão e desiste. Então as pessoas ficavam submetendo várias vezes, só que ele nunca encerrava o cálculo. Isso era um mau uso, porque se você rodasse simplesmente o código sem submeter, ia ficar bastante claro ali que tinha alguma coisa errada no seu código ainda, porque ele não estava, não é que ele estava rodando e não estava chegando ao resultado correto. Não, ele nem rodava, ele não chegava a nenhum resultado. Então, criar uma rotina nova dentro desse paradigma. A minha ideia para quando a gente voltar presencialmente é realmente trazer essa abordagem prática, utilizando mais, eu pretendo introduzir esse semestre já com vocês, mas
utilizando primariamente não o toolbox de processamento de sinais, mas o toolbox de DSP. O toolbox de DSP, pessoal, ele é mais interessante na prática do que o toolbox de processamento de sinais, porque ele é voltado, por exemplo, vocês vão lembrar comigo do semestre passado que o MATLAB faz as contas sempre em um ponto flutuante de 64 bits e que você pode trazer isso para um ponto flutuante de 32 bits, ou seja, ele trabalha normalmente com números em double precision, mas você consegue fazer single. Só que a gente não faz isso em processamento de sinais na prática. Em processamento de sinais na prática a gente trabalha com ponto fixo. E o toolbox de DSP ele traz todo o suporte para ponto fixo. Isso tem várias vantagens. Primeira, a gente trabalha com uma representação muito mais próxima do que a gente realmente observa na prática. Então isso é interessante, trazer um aspecto prático para dentro da disciplina. Segundo, a gente tem simulações muito mais rápidas, porque no ponto fixo, normalmente se eu faço um ponto fixo de 16 bits, né, num processador moderno, ou seja, no computador da maioria de vocês, trabalhar com ponto fixo de 16 bits, né, como 16 bits é um quarto do comprimento do double do ponto flutuante de 64 bits, né, numa arquitetura em funções que consigam explorar isso, eu consigo fazer códigos que rodem até 4 vezes mais rápido. E se eu explorar alguma outra forma de paralelismo, eu consigo fazer ele 8 vezes mais rápido, 16 vezes mais rápido. E, pessoal, pode parecer que não, principalmente para as simulações que a gente faz aqui, que são normalmente bem curtinhas. Mas vocês explorarem isso quando vocês estiverem fazendo uma simulação de MATLAB um pouquinho mais parruda, para o TCC de vocês, por exemplo, para quem for trabalhar com alguma coisa que vai exigir uma simulação do MATLAB no TCC, pessoal, essa é a diferença entre você ter uma simulação que vai demorar dias e uma simulação que vai demorar algumas horas só. É a diferença entre você ter um estudo que é viável de você fazer com os seus recursos computacionais, sejam eles quais forem, sabe? Um laptop ou um desktop mais capaz, ou não, ou você falar, não, eu não tenho acesso a um supercomputador, então isso eu não consigo fazer. Então não é só resolver os problemas pensando no andamento da disciplina de PDS em si, mas resolver os problemas trazendo ferramentas para outras coisas que vocês vão fazer fora da disciplina de PDS e que às vezes não vão estar nem diretamente relacionadas com o PDS, mas cria uma familiaridade e uma proficiência com uma ferramenta que é, pessoal, demasiadamente útil, né, na carreira de vocês. Eu falei isso semestre passado e eu vou repetir esse semestre para vocês. Eu estou dando sim uma grande ênfase no MATLAB, no andamento das disciplinas, por duas razões. Primeiro, a maioria de vocês não tinha nenhum contato com o MATLAB até então, então precisei dar essa ênfase para a gente poder fazer qualquer coisa dentro do MATLAB. Segunda coisa, e esse é o meu plano, esse é o meu fundamento de longo prazo. O MATLAB é a língua franca da nossa área, né? Para quem, os outros professores e tal, eu tive uma experiência bastante limitada na indústria, mas vários outros colegas tiveram uma experiência bem mais abrangente na indústria. Então, o MATLAB é a língua franca, o MATLAB é a ferramenta que é utilizada na indústria. Então, você tá fazendo um trabalho de engenharia na nossa área na indústria, você vai trabalhar com MATLAB, né? Você está fazendo um trabalho na academia, que daí eu posso falar bem mais, que é onde eu estou, né, já quase chegando a 20 anos já, é com MATLAB. Então, existe sim uma razão para a gente realmente garantir que vocês saiam daqui com uma proficiência bem desenvolvida na utilização do MATLAB. Porque é um diferencial, pessoal. É a mesma coisa que falar que a gente forma um engenheiro civil hoje, que ele é ótimo no desenho de prancheta, mas ele sofre um pouco com o AutoCAD. Pô, pessoal, não dá. Né? Não dá para falar que o engenheiro civil saiu da universidade hoje querendo fazer as coisas com papel e lápis na prancheta, porque ele nunca pegou bem o jeito das coisas no AutoCAD. Tem que saber usar o AutoCAD. Né? E para nós, pessoal, na engenharia
na engenharia da área elétrica, ou seja, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de controle e automação, engenharia de telecomunicações, e por aí vai, essa verdade permanece a mesma, só que é com o MATLAB, né? Ele não é um padrão, ele não é uma linguagem aberta, ele é um software proprietário e bastante caro, por sinal, só que ele é a língua franca de simulações e modelagens computacionais na nossa área. E é muito importante, não chega a ser um diferencial, é um requisito básico que a gente saiba usar ele. Então, por isso, dá ênfase, mas é algo que, de novo, semestre atrás de semestre, eu vou tendo a oportunidade de refinar. Então, nesse semestre, eu queria inserir para vocês, basicamente, as mesmas atividades, o mesmo paradigma que a gente trabalhou no semestre passado, só que agora no domínio digital, só que já trazendo elementos do toolbox de DSP, ou seja, não estudando de fato, mas visualizando bastante claramente os efeitos de quantização, porque esses efeitos de quantização eles não são muito claros se a gente trabalha com ponto flutuante. Só que, de novo, na prática de PDS, em plataformas embarcadas, a gente nunca trabalha com ponto flutuante, a gente sempre trabalha com ponto fixo. E isso o toolbox de processamento de sinais não faz, mas o toolbox de DSP faz. Então, migrar isso um pouco, porque no semestre passado, pessoal, como eu estava refazendo tudo e com um tempo bastante limitado, eu não fiz o curso de PDS com um foco no toolbox de DSP, mas eu pretendo fazer as adaptações para fazer o curso dessa maneira para este semestre. E isso aproxima ainda mais o que a gente vai fazer aqui por simulação da prática. E aí, isso tudo é um desenvolvimento. Quando voltar presencialmente, eu vou estar com uma estrutura do curso praticamente pronta para a gente, assim, de fato conseguir fazer atividades de laboratório durante uma aula de PDS. A ideia é pegar, a gente tem investido no departamento há vários semestres, já há vários anos, melhor dizendo, em kits de FPGAs, aqueles kits da Altera. Acho que vocês já viram, tem uma pilha deles no almoxarifado e a gente comprou mais nesses últimos 2 anos que vocês estiveram fora do campus. A ideia é que a gente tenha aquele número suficiente para realmente poder desenvolver ali 2 ou 3 laboratórios simultaneamente trabalhando com aqueles kits, fazer processamento digital de sinais em cima de um kit daquele. Continuar usando o MATLAB, continuar usando o ambiente computacional como um suporte, mas fazer as coisas e observar elas funcionando na prática em uma plataforma embarcada. Né? A simulação é ótimo, é muito importante a ferramenta de simulação. Só que só a simulação falta. Agora, no regime remoto, a gente fica preso pelas nossas condições a só conseguir trabalhar com simulação. Né? Mas quando a gente voltar para o presencial, agora que a gente tem uma ferramenta computacional bastante adequada, trazer esse elemento prático para as disciplinas que não existia antes. Porque foram feitas tentativas no passado de trazer isso, só que o ferramental para poder viabilizar isso no laboratório simplesmente não estava lá. Era a mesma coisa que falar para vocês que a gente ia fazer um laboratório de eletrônica com um ímã, um pedaço de arame e um cristal de galena, né, que é o sulfeto de chumbo, que é o semicondutor de 100 anos atrás. Dá para fazer? Dá para fazer. Você vai conseguir avançar muito? Não. Você não vai conseguir avançar muito. Você vai conseguir fazer um diodo bem capenga com aquilo e só. Né? Então, toda a parte de transistor e tudo mais, você não vai chegar lá. Então, a gente precisava dos subsídios. E durante a pandemia agora, esses subsídios chegaram para poder trazer o curso a um nível mais acima. Então, de uma forma geral, essa é a ideia, é nesse alvo que eu estou trabalhando. Não ficou tudo pronto para o semestre passado, não ficou tudo pronto para esse semestre. O que eu estou pensando hoje talvez fique tudo pronto para o próximo semestre, só que aí, na hora que eu fizer o próximo semestre, eu já penso em outras coisas e as coisas vão evoluindo a partir daí. Mesmo porque já no ano que vem a gente espera que vai ter a mudança da nossa matriz. A gente vai estar com o curso funcionando em cima de um novo PPC
Isso não vai afetar vocês de forma alguma, mas já é uma outra dimensão a se olhar a longo prazo aí na disciplina de processamento digital de sinais, que é uma disciplina que vai ser mantida. Ela vai ter transformações, mas ela ainda vai existir. A disciplina de sinais e sistemas, por exemplo, ela não vai existir mais, não com aquele formato. Ela explodiu e cada pedacinho dela foi parar num canto lá, ao invés de ter algo concentrado lá, mas que não tinha muita conexão com a prática, né? E aí era algo que historicamente eu via que não desenvolvia tão bem. Pessoal, voltando ao assunto planejado para essa aula, preciso apresentar aqui, então a gente tem pelo menos aí o Daniel. Daniel, você já fez a sua inscrição no site do MathWorks? Eu sei que o resto da turma fez. Para usar o MATLAB, você fala? Isso. Eu, sim, porque semestre passado eu fiz robótica, aí a gente usava o MATLAB também. Não, então tranquilo. Tanto Não, mas é que se você já tem o MATLAB instalado, então tá tudo tranquilo. sim, tá instalado e configurado. Não, então beleza. Porque depois eu vou mandar os convites, tudo do Grader, do MATLAB Drive e tudo vai funcionar lá dentro, então tem que estar instalado e configurado. Mas se você já fez, eu posso pular essa parte então, porque eu sei que o resto da turma já fez. Tem mais ninguém aí não, né, pessoal, que não fez? Se tiver, me avisa. Só esses dois que eu não conheço ainda. Não tive contato nem com o Trader, nem com Não, esse o Works que você eu, falou. eu vou mandar um material de apoio também para todo mundo que eu sempre mando. A maioria não vai precisar porque está configurado do semestre passado, mas para quem precisar ou reconfigurar ou porque baixou de novo, ou baixou a última versão e tudo mais, eu tenho material de um tutorial para isso que eu vou mandar por e-mail ainda essa noite. E aí você vai conseguir acompanhar e fazer esses outros passos. Se você tiver dúvida, é só entrar em contato comigo também, que eu vou estar fazendo esse atendimento. Eu vou pegar agora, pessoal, aquela. Só deixa eu começar a apresentar, né? Não adianta eu mudar de tela aqui sem apresentar. Bem, pessoal, vocês vão lembrar disso, pessoal. Essa era a apresentação, então, da aula inaugural, aula de introdução que vocês tiveram comigo semestre passado em Sinais e Sistemas. É exatamente o mesmo conteúdo. Só que agora, pessoal, né, já está bem mais fácil de acompanhar as coisas, né? Vocês vão lembrar lá, a gente tem aqui essa visualização do sismograma do terremoto de Kobe no Japão. Só relembrando, pessoal, esse terremoto aconteceu em 16 de janeiro de 95. Em hora local ele aconteceu no início da manhã lá no Japão, mas aqui o tempo está em GMT, né, o meridiano de Greenwich, então está mostrando aqui 9 da noite no dia anterior, mas foi na manhã de 17 de janeiro no Japão, hora local. O terremoto de Kobe foi um dos terremotos aí mais devastadores que a gente teve na história recente, né? E aqui, pessoal, a gente tem um exemplo clássico de uma aplicação de processamento digital de sinais. Aqui, pessoal, eu estou representando o sismograma como uma função x de t, onde t a gente assume que é um tempo contínuo, né? Só que a gente sabe que, de fato, essa variável é discreta. Eu sei que ela é discreta porque ela está dentro do MATLAB, né? Eu tenho aqui, só posso ter dados digitais aqui, mas estou trabalhando com uma representação contínua dela, né? Estou fazendo uma plotagem como se fosse uma função contínua. Posso fazer isso? Posso, pessoal, desde que eu entenda fundamentalmente que eu estou fazendo isso por uma conveniência de representação. Por mais que esse gráfico de sinal pareça um sinal contínuo, a gente precisa entender que o que ele tem aí na verdade são amostras que estão indexadas de 0 até um certo valor. Agora eu não sei qual que é o tamanho
pegar aqui esse tamanho de N. Não mostrou? Deixa eu dar um rules aqui para ver. 2.000. Então aqui eu tenho 2.000 valores distintos, pessoal, mas que me passa a impressão de um sinal contínuo. E aqui, pessoal, a gente tem, obviamente aqui, um pouquinho antes das 9h30, a gente tem a incidência do abalo sísmico e outras ondas maiores aqui, que são aquelas famosas, né, aftershocks do terremoto, né, que são abalos secundários que tem depois do abalo principal. O que não está visível nessa figura, pessoal, é que na verdade eu tenho duas ondas diferentes na captação de um sismo num sismograma, que são as ondas primárias, P, e as ondas secundárias, S. As ondas primárias, pessoal, e as ondas secundárias, elas têm velocidades de propagação bastante distintas na crosta terrestre. Ou seja, elas chegam num sismógrafo remoto com intervalos de tempo diferentes, né? Ou seja, elas não chegam juntas como elas foram geradas, elas chegam atrasadas uma em relação à outra. Então, quando a gente ouve lá no jornal que teve um terremoto em algum lugar do mundo e que o epicentro foi a 12 quilômetros de uma cidadezinha, a 5 quilômetros de profundidade, o pessoal consegue essa informação, pessoal, triangulando, né, os registros dos sismógrafos de pelo menos 3 lugares distintos, né, 3 sismógrafos distintos, porque daí, com essa informação do atraso entre a onda P e a incidência da onda S, eles conseguem uma medida bastante precisa de qual foi a localização em cima do globo da origem do abalo sísmico. Então, reconhecer essas diferentes ondas, pessoal, é essencial, né, para que esse resultado aqui desse sismógrafo não seja só um rabisco numa folha de papel que não tem interpretação nenhuma do que possa ser feito ali. Eu tenho aqui uma amplitude máxima, esse dado aqui, esse x de t aqui, ele está em escala de micrômetros por segundo ao quadrado, ou seja, uma unidade de aceleração. Ou seja, não só para falar qual foi a magnitude do abalo, mas também falar qual foi a localização do abalo. Eu preciso identificar essas ondas P e essas ondas S. Olhando o sinal no domínio do tempo, nós não temos essa distinção. Eu não consigo ver 2 formatos de ondas distintos aqui, né? Eu tenho só a sobreposição dessas ondas aqui, formando uma figura que no domínio do tempo não está simples de interpretar, né? Só que a gente sabe que em outros domínios isso é relativamente bem mais fácil de se trabalhar. Num outro exemplo, pessoal, eu tenho um sinal do eletromielograma, um sinal de EMG, ou seja, um sinal elétrico de controle da musculatura esquelética do nosso corpo. O sinal de EMG, pessoal, é um exemplo de um sinal que a gente chama de multicanal. Porque o EMG normalmente a gente tem vários eletrodos, e cada um desses eletrodos está captando os impulsos elétricos de um grupo muscular. Ou seja, por exemplo, quando eu faço um movimento de levantar o braço, ou levantar uma perna, qualquer movimento que eu faço no corpo, normalmente envolve, né, o trabalho, né, em conjunto e sincronizado de diferentes grupos musculares, né? Então, se uma pessoa tem assim, uma dificuldade de movimentação, né, isso pode ser em razão de várias doenças. Uma das formas de tirar esse diagnóstico é através do EMG. No EMG, pessoal, a gente percebe que eu tenho 3 sinais distintos, eles estão medindo basicamente a mesma grandeza, só que eles estão medindo a mesma grandeza em pontos diferentes. Então a gente percebe, pessoal, aqui que sempre que eu tenho uma variação expressiva em um dos canais,
eu tenho uma variação também num outro canal, mas não com a mesma expressividade. Mas eu consigo enxergar aqui entre o canal X1, X2 e X3 que existe uma correlação, sabe? Existe uma correlação entre a variação do sinal em um canal com o outro. Por isso que a gente costuma falar que isso não são três sinais distintos, mas é sim três sinais distintos, mas sim um único sinal com três canais, porque a gente já sabe que eles representam uma medida que está correlacionada no tempo. Por simplicidade, pessoal, assim como a gente fez em sinais e sistemas, aqui em processamento digital de sinais, a gente vai trabalhar simplesmente com sinais que são um único canal, né? A gente não vai complicar as coisas trabalhando com sinais multicanais, mas trabalhar com sinal com um único canal, porque a generalização é bastante simples, né? Mas a gente pode manter a tratativa da forma mais simples aí numa primeira aproximação da disciplina. Uma coisa que o pessoal confunde com o sinal multicanal é o sinal multidimensional. Então, os sinais a gente viu, pessoal, a gente normalmente fala que o sinal é uma função x em cima de uma variável t, se ele for contínuo, ou em cima de uma variável n, se ele for discreto. Mas aí que tá, essas variáveis t e n, pessoal, elas são, né, é a reta real ou é a sequência de números naturais, né? Tem uma dimensão só, né? Se eu trabalho com sinais multidimensionais, pessoal, como eu tenho exemplo aqui na figura 3, que eu tenho uma imagem. Aqui, pessoal, eu tenho um sinal com duas dimensões, porque a indexação dos valores do sinal existe uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical. Diferente, pessoal, dos sinais multicanais, a generalização do que a gente estuda aqui para sinais multidimensionais, ela é mais envolvida, né? Não é o caso assim, eu tenho três canais de um sinal, é só considerar ali, por exemplo, vou fazer a transformada de Fourier. É só fazer a transformada de Fourier isolada nos três canais que funciona igual. É verdade, a generalização é bastante simples. A transformada de Fourier numa imagem, por exemplo, ela já é algo um pouco mais envolvido. Ela não vai ser duas integrações. Na verdade, ela é uma integração dupla. Uma integração na variável horizontal e uma integração na variável vertical. E, na verdade, a gente ainda tem que lembrar que pode existir um termo cruzado, ou seja, uma integração em uma variável inclinada. Ou seja, eu tenho três interações agora para eu observar. Tem que observar como que as coisas funcionam horizontalmente, verticalmente e diagonalmente na imagem. Eu tenho essas três dimensões aí, e isso somente, pessoal, para um processamento de imagens, para um sinal bidimensional. Quando eu tenho sinais multidimensionais com três dimensões ou mais, essa complexidade ela vai aumentando exponencialmente. Então, é bastante diferente a teoria, pessoal, de processamento de sinais quando eu tenho mais de uma dimensão. Isso, pessoal, já fica dentro do tema aí de processamento de imagens. Então, no nosso curso, pessoal, a gente tem uma disciplina optativa, né, que é análise de imagens digitais. É uma disciplina optativa que normalmente eu ofereço. Eu não tenho oferecido ela recentemente por causa da coordenação de curso, mas assim que eu voltar a estar disponível, né, eu pretendo voltar a ofertar essa disciplina optativa para quem interessa. De uma forma geral, ela segue um paralelo bem direto com o que a gente vê aqui em PDS, pessoal. Só que como vocês vão ver depois, a generalização de ferramentas básicas aí, de transformada de Fourier, por exemplo, que a gente vai estudar no decorrer desse semestre para sinais discretos, ela é bastante diferente. Existe uma riqueza de detalhes ali bem maior. Não é só o dobro, né? Vai além disso por causa da dimensão. Por último aqui, pessoal, vamos visitar o exemplo de um sinal que vai ser bastante útil, né, no decorrer dessa disciplina, porque existe uma
uma razão fundamental para eu fazer vários exemplos com vocês com o sinal de ECG. Primeiro é a questão de um projeto de ensino multidisciplinar, que envolve a minha disciplina, a disciplina do professor Márcio, a disciplina do professor André, a disciplina do professor Lucas e também a disciplina do professor Eduardo. Então existe um projeto de ensino aí multidisciplinar que envolve as disciplinas de sinais sistemas, processamento digital de sinais, amplificadores, biomédica, embarcados e VHDL com o Márcio. Então, existe uma ideia aí que é de, fundamentalmente, ser capaz de construir um aparelho de ECG em partes no decorrer dessas disciplinas. Por que o sinal de ECG é tão interessante assim? Primeiro, ele é um sinal de grande importância para aplicações biomédicas de uma maneira geral. É um sinal fundamental aí em aplicações biomédicas. Segundo, ele é um sinal bastante desafiador de ser trabalhado. A captação dele é difícil, porque ele é um sinal fraco, dentro de um isolante muito bom, né, e ele está sujeito a várias fontes de ruído e de interferência. Então a gente basicamente, pessoal, precisa aí utilizar vários truques, né, vários avanços tecnológicos, várias ferramentas que estão disponíveis para a gente fazer um bom tratamento de um sinal de ECG. Porque sem isso, a gente realmente não consegue avançar muito. A gente capta o sinal, mas ele não é útil. Como, por exemplo, aqui na figura 4. Pessoal, aqui na figura 4 a gente tem um sinal de ECG e reparem, eu propositalmente, pessoal, deixei ele bem lacônico aqui em termos de representação. Então a representação dele está feita no domínio digital. Reparem que o eixo X é uma escala N em amostras. Aqui fica bem claro como que a representação digital às vezes não ajuda muito a gente. Porque, assim, eu tenho um complexo QRS aqui um pouquinho antes das 200 amostras. O próximo complexo QRS está aqui nas vizinhanças das 500 amostras. Essa diferença aqui, então, de pouco mais de 300 amostras, representa que frequência cardíaca? Esse coração está batendo muito rápido? Está batendo muito devagar? Olhando o gráfico aqui de ECG indexado por amostras, pessoal, a gente não tem nem como pensar em quantificar isso. Não é possível. Eu não tenho a informação de base de tempo para poder fazer esse julgamento. Por isso que muitas vezes justifica aquilo que eu falei mais antes para vocês, que é, sim, eu sei que eu estou trabalhando com um sinal digital, né? Eu sei que são amostras, são pontos definidos, mas representa como um sinal analógico porque facilita o entendimento. Se eu tivesse colocado aqui, ao invés do índice amostral, o tempo amostral, ou seja, esse índice dividido pela frequência de amostragem, eu já conseguiria ver assim, falar, beleza, eu tenho aqui então um certo número de segundos do sinal, né, e 4, 5 segundos, alguma coisa assim, e nesse tempo eu vejo que eu tenho 4 picos do complexo QRS, ou seja, eu tive 4 batidas do coração. Então, assim, não é que vai ser uma conta exata, mas assim, fazendo as contas de padeiro, eu consigo ver, falando, não, o sinal tem uma duração, por exemplo, 2 segundos, e ele teve 4 picos, então eu estou falando aí de 2 batidas por segundo, aproximadamente, 120 batimentos por minuto. É um batimento um pouquinho acima do elevado, mas não é, por exemplo, uma condição de taquicardia. Se eu estivesse usando esse sinal aqui para identificar se um paciente estava em taquicardia ou não, com essas informações temporais eu consigo resolver isso visualmente. Mas a questão é, e para eu programar um equipamento para me dizer isso? Né? Uma coisa é a nossa interpretação visual. Eu precisaria colocar uma pessoa, né, um ser pensante ali na frente, o tempo inteiro interpretando as formas de onda para fazer uma estimativa do número de batimentos por minuto. Essa é uma solução, né? Não é exatamente a solução que é o foco do nosso curso, mas é uma solução possível. E programar um equipamento para executar essa função de forma especializada, é possível?
É possível. Uma das formas mais simples da gente fazer isso é contando os picos. Só que, como vocês podem ver aqui, não é fácil estabelecendo uma altura mínima do pico fazer com que ele identifique os picos corretos. Ele tem picos espúrios por causa de ruído. Ele tem um outro pico espúrio aqui por causa da deriva do sinal. É uma coleção de artefatos de captação que eu preciso corrigir. Na sequência do material, pessoal, que vocês já viram uma vez, eu não vou apresentar ele todo, mesmo porque a gente não tem mais tempo, eu faço uma sequência de operações de filtragem, pessoal, que vão melhorando essa minha estimativa. Só que eu percebo que eu ainda tenho erros, né, nessa identificação. Até que eu, né, trabalho para resolver todos os defeitos, todos os artefatos do meu sinal e consigo, com uma grande margem de operação, identificar corretamente os picos, sem ter que considerar valores muito exatos de picos e tudo mais, e chegar à frequência cardíaca que de fato aparece ali. Então esse é um exemplo simples, né, de como eu posso ir refinando, né, um sinal captado que está bem ruim, que é esse da figura 5, e melhorando esse sinal para chegar ao sinal da figura 8 e ter uma identificação dos picos bastante simples, a ponto de chegar numa medida de batimentos cardíacos bastante confiável, que não fica completamente dependente na altura mínima de picos que eu escolhi aqui, na ordem de filtragem, né, e por aí vai. Ou seja, resolvendo, né, de forma robusta a solução do meu problema. Um outro domínio que a gente vai estudar bastante, vocês já sabem, é o domínio da frequência, né? Então aqui a gente está observando o sinal só no tempo. Aqui nós estamos observando o sinal no domínio da frequência, como a gente fez em ensinar esses temas. Ou seja, eu estou aplicando aqui uma aplicação da transformada de Fourier, que a gente vai ver que é bastante simples de fazer no tempo discreto. Existem formas de fazer isso de maneira bastante eficiente. E aqui no final ele volta a ser algo mais motivacional, porque, de novo, o nosso curso de processamento digital de sinais aqui ele não é completo, é um curso de um único semestre, e quando esse curso normalmente ele era dado em 2 semestres, era um ano. Então tem algumas coisas que estão de fora, como por exemplo, transformada parcial de Fourier, não ficar nessa de tempo, domínio do tempo e domínio da frequência. Eu posso trabalhar com os dois domínios ao mesmo tempo. Então tem aqui no eixo X a base de tempos, no eixo Y a base de frequências, e aqui o meu espectrograma mostra em uma escala de cores as características do meu sinal. Então eu consigo ver uns instantes do batimento cardíaco e eu consigo ver o conteúdo em frequência de quando eu tenho esses batimentos. Aqui está bem ruim, aqui é o filtrado, ele está um pouquinho melhor. Mas a gente ainda percebe que o espectrograma ele realmente é bem ruim, de uma forma geral, né? Ele não tem uma cara muito boa para fazer análise. Só que aí a gente tem um outro domínio, que é o domínio da escala, que é transformada wavelet, que já é um desenvolvimento bem mais recente. E aqui eu observo que mesmo na versão não filtrada, aqui eu tenho a versão filtrada, eu tenho uma clareza muito boa dos instantes do batimento cardíaco, a separação deles no tempo, e do seu conteúdo em frequência. Aqui as coisas estão muito mais claras do que estão no espectrograma. Só que aqui a gente está, o que a gente pode falar aqui, a gente está num nível bem alto de teoria. É num nível que a gente, pelo menos como o curso está estruturado, não é nível de graduação, mas só para relembrar a todos vocês que o que a gente estudar aqui em processamento digital de sinais é só uma fatia bastante específica de todo o leque de ferramentas que a gente tem, né, para o estudo e aplicação de processamento digital de sinais de fato. Bem, pessoal, de novo, eu já pretendo ainda essa noite já atualizar as pastas para disponibilizar esse material para vocês terem acesso. A mesma coisa com o Moodle, né, para que vocês tenham acesso a todos os avisos e arquivos lá do Moodle,
Para isso vocês vão precisar atualizar o Moodle para o login com o e-mail institucional, né? E enquanto isso, todo o material ainda permanece disponível na minha página pessoal como PDFs. Beleza, pessoal? Então peço aí que vocês tenham aí uma celeridade para fazer esses ajustes aí, porque já na próxima terça-feira a gente já começa uma aula de fato, com o material todo no Google Drive, no Google Drive não, desculpem, no MATLAB Drive, né? Já vai ter também na próxima semana uma atividade de avaliação continuada no Grader, então já deixar toda essa preparação pronta para o início de fato das nossas atividades. Quem tiver dúvidas, pessoal, não deixe de mandar e-mail para mim, né, para a gente poder sanar isso antes que comece a causar impacto nas atividades de aula. Beleza? Beleza, professor. Bem, pessoal, então desejo aí já um bom fim de semana para vocês, bom descanso e até terça-feira que vem. Tchau, professor, até terça. Obrigado, professor. Até terça. Falou, até. Tchau, professor. Até mais.